Você acha que Roma conquistou o mundo apenas com suas legiões? Com aço e disciplina? Pense de novo. Antes da espada, vinha o silêncio. Antes do som dos tambores de guerra, vinha a informação. O maior império da antiguidade travou uma guerra invisível, vencida por homens que nunca marcharam em formação, que nunca vestiram armaduras reluzentes e cujos nomes jamais foram gravados em monumentos. Eles eram os olhos e ouvidos de Roma. Eram seus espiões. Muito antes de um general inimigo sequer sonhar com uma invasão, Roma já sabia de tudo. Sabia onde atacar, sabia quem liderava, sabia quem podia ser comprado, sabia quem estava fraco. Essa guerra secreta era travada em tavernas escuras, em mercados movimentados e nos corredores do poder. Uma palavra solta, uma confidência sussurrada, e reinos inteiros poderiam ruir. Os espiões de Roma não recebiam glória. Sua função era simples e mortal: descobrir tudo, sem jamais serem descobertos. Desde os primeiros dias da República, os líderes romanos entenderam uma verdade fundamental: informação valia mais do que milhares de soldados. Por que arriscar legiões em uma batalha incerta quando se podia desmantelar o inimigo por dentro? Antes de atravessar um território desconhecido, Roma já conhecia suas estradas, seus rios, suas fortalezas. Já sabia quais tribos se odiavam, quais líderes eram corruptos, quais generais eram incompetentes. Muitas conquistas não começaram com uma declaração de guerra, mas com um saco de moedas trocando de mãos em uma noite sem lua. Esses agentes eram mestres do disfarce. Eles se passavam por mercadores, vendendo tecidos e especiarias enquanto mapeavam defesas. Fingiam ser escravos fugidos, ganhando a confiança de nobres estrangeiros para ouvir seus planos. Tornavam-se artistas, viajantes, curandeiros, qualquer coisa que lhes permitisse observar e escutar sem levantar suspeitas. Eles aprendiam línguas estrangeiras até falarem sem sotaque. Adotavam costumes locais, vestiam-se como os nativos, comiam sua comida. Alguns viviam por anos, até décadas, longe de Roma, construindo uma vida inteira como parte de sua missão. Sua lealdade não era testada no campo de batalha, mas na sua capacidade de permanecer uma sombra, um fantasma no meio da multidão. Mas essa vida invisível cobrava um preço terrível. O medo era um companheiro constante. Um erro, um deslize na língua, um olhar que durasse um segundo a mais, e tudo estaria perdido. A morte para um espião capturado não era rápida nem honrada. Não havia troca de prisioneiros para eles. A tortura era certa, usada para extrair cada segredo. A execução era um espetáculo público, uma crucificação ou algo pior, servindo como um aviso brutal para outros que ousassem desafiar Roma. Um espião capturado não era um soldado inimigo, era uma mensagem de terror. E se você pensa que a espionagem era apenas contra inimigos externos, está enganado. Dentro das muralhas de Roma, a guerra nas sombras era ainda mais cruel e traiçoeira. No Senado, a política era uma dança mortal de alianças e traições. Senadores espionavam uns aos outros, usando servos e escravos para ouvir conversas privadas que poderiam derrubar rivais ou salvar suas próprias carreiras. Um boato plantado no momento certo poderia destruir a reputação de um homem poderoso. Uma carta interceptada poderia levar a acusações de traição. Os imperadores viviam no centro dessa teia de intrigas. Alguns, como César, eram mestres em usar a informação a seu favor. Outros, cercados por paranoia, não confiavam em ninguém e, mesmo assim, dependiam de uma vasta rede de informantes, os delatores. Havia homens em Roma cujo único trabalho era ouvir. Observar gestos, notar mudanças de humor, relatar quem visitava quem. Em Roma, saber demais era extremamente perigoso, mas saber pouco era fatal. O poder não era mantido apenas com exércitos,
mas com o medo do que era sussurrado nos cantos escuros do palácio. O resultado de todo esse trabalho secreto era devastador para os inimigos de Roma. Batalhas eram decididas antes mesmo de começarem. Um exército podia ser levado a uma armadilha perfeita porque um espião havia mapeado o terreno. Uma revolta em uma província distante era esmagada antes que pudesse ganhar força, porque um informante alertou o governador. Líderes inimigos eram subitamente isolados, traídos por seus aliados mais próximos ou assassinados misteriosamente, deixando seus exércitos confusos e sem comando. Roma não apenas vencia guerras, ela desmontava metodicamente a estrutura de poder de seus adversários, peça por peça, até que não sobrasse nada. No entanto, esse poder invisível tinha um custo humano profundo. Os espiões viviam em um mundo de mentiras. Eles não pertenciam a lugar nenhum. Não podiam confiar em seus vizinhos, em seus amigos, às vezes nem em seus próprios contatos. A identidade que usavam se tornava sua realidade, e alguns se perdiam nela, esquecendo quem realmente eram. A solidão e a paranoia levavam muitos à loucura, e a grande maioria morria sem que seu nome fosse registrado em qualquer pergaminho, seu sacrifício conhecido apenas por um punhado de homens em Roma. A lealdade, a própria base de sua existência, era uma moeda frágil. Ouro podia comprar segredos, promessas podiam quebrar juramentos. Um espião romano podia se tornar um agente duplo, vendendo informações para o inimigo. Às vezes, a maior ameaça a Roma não vinha de guerreiros bárbaros, mas das próprias sombras que ela havia criado para se proteger. O veneno que Roma usava contra seus inimigos podia facilmente se voltar contra ela. Quando o Império Romano começou a ruir, a rede de espionagem não parou. Pelo contrário, ela se tornou mais caótica e desesperada. Mas agora, as informações eram contraditórias. As traições se multiplicaram. Um imperador recebia um relatório, enquanto seu rival recebia outro completamente diferente, muitas vezes do mesmo espião. O silêncio que antes protegia Roma agora a sufocava em um nevoeiro de incerteza e desconfiança. Ninguém sabia em quem confiar. No fim, Roma caiu. As legiões se dispersaram, os aquedutos secaram, os imperadores se tornaram apenas nomes na história. Mas o método, a ideia de que a guerra pode ser vencida antes mesmo de ser travada, sobreviveu. A arte de destruir um inimigo sem disparar uma única flecha. A estratégia de governar através do medo do desconhecido. Os espiões da Roma antiga nunca tiveram estátuas. Seus feitos nunca foram cantados por poetas. Mas sem sua guerra silenciosa, o Império Romano como o conhecemos, talvez nunca tivesse existido. E essa é a verdade mais inquietante da história. As maiores vitórias, as conquistas mais duradouras, muitas vezes não acontecem sob a luz do sol, mas nas sombras, onde a história é escrita em segredos e sussurros. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar neste lado oculto da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!